A graça e a paz de Cristo, uma boa noite de salvação em Cristo Jesus para todos. Essa noite estou em mais uma live e essa live é uma continuação do que eu já tinha começado já há um tempinho atrás no meu canal Pregador Fiel de Cristo, sobre uma breve harmonia dos evangelhos. Essa vai se constituir como a parte 7, né? Eu já tenho 6 lá no meu canal. Então essa será a parte 7. Eu decidi dessa vez fazer a live, ao invés de fazer lá no canal, resolvi fazer aqui diretamente. Aqui pelo Facebook. Então dessa vez não vai ser meramente uma leitura de livro, mas vai ser uma mensagem mesmo. E dessa forma essa mensagem, ela visa acima de tudo edificar os irmãos. E também eu quero compartilhar as minhas impressões acerca da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aplicá-las às nossas vidas. Então, eu vou estar fazendo essa exposição de algumas passagens dos evangelhos que contam a história do nosso Salvador. Vamos orar nesse momento, né, pedindo a orientação de Deus, porque todas as vezes quando falamos de nosso Salvador e de nosso Redentor, devemos confiar acima de tudo nele. E eu quero dizer para os irmãos e irmãs que estiverem ao alcance da minha voz nesse momento, que eu vou estar dando as devidas saudações quando já estiver próximo do final desta mensagem. E evidentemente, quando for no final, todas as saudações, todos os comentários eu estarei dando as devidas curtidas, tá? E desde já eu desejo a vocês ricas bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos aqui e pedimos a Tua misericórdia, porque é justamente ela que nos capacita a falar do Seu amor, que nos capacita a buscar querer conhecer mais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada, sem Ele nós não podemos conhecer nada. E é justamente a partir da sua obra, da sua vida, é que temos certeza da nossa salvação. E te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, orientados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Então, vamos lá. Vamos à palavra de Deus. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo de número 21. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo de 21. Versículo 21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel.
E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que deles se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando lemos sobre a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando lemos sobre a sua vida aqui nesta terra, quando olhamos para tudo aquilo que se cumpriu segundo as profecias acerca dele, como principalmente em Isaías 9, Isaías 53, Isaías 9 fala sobre seu nascimento e Isaías 53 fala sobre a sua obra de redenção, podemos perceber o seguinte, que em cada momento que aqui é narrado no Evangelho de Lucas, se percebe aqui um alvo muito importante, que é justamente o quê? Demonstrar a graça salvadora que inspira a fé. Uma graça salvadora que inspira a fé. Quando falamos da graça de Deus, a graça de Deus é uma só, mas só que ela se manifesta de 2 formas básicas. Essas 2 formas básicas, elas são as seguintes: a graça comum. O que é a graça comum? A graça comum é toda a ação de Deus em favor de todos os homens. O que significa isso? Significa todas as ordenações de Deus, como a gente pode perceber. A natureza, o sol nascendo para os justos e injustos, a chuva vindo tanto para justos e injustos, e também, acima de tudo, nós estarmos atentos a que Deus venha a operar também, porque Ele opera também nas coisas simples. E ao operar nas coisas simples, nós podemos perceber que essa graça comum também é aquela que inspira os homens a terem um senso de justiça, um senso de verdade. E é isso que nós podemos perceber. Essa graça comum que vai ordenar todas as coisas, governos, estados e tudo o mais nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, nesse momento aqui, de maneira muito importante, nós também vemos a graça salvadora. E é justamente esta graça salvadora é que vai fazer com que o quê? Com que nós venhamos a nos lembrar que essa graça salvadora é a graça que alcança a todos aqueles que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinha, tá? Que eu vou, nesse momento, colocar aqui a tomada, já que a minha câmera aqui já está acabando a bateria. E nesse momento aqui eu estou tendo a ajuda da minha esposa para isso. Sempre precisamos das nossas esposas para tudo. Sempre nós precisamos. E eu dou graças a Deus porque ela tem sido mesmo verdadeiramente a minha ajudadora em tudo. E eu louvo ao Senhor por causa disso. Louvo ao Senhor em todo momento. Então agora podemos prosseguir. Obrigado, filho. Então, continuando aqui. Então essa graça salvadora, ela inspira a fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. E quando olhamos para a palavra de Deus, é justamente esta palavra,
é que vai nos inspirar fé. Então olhamos aqui para o texto dessa graça que nos inspira, nós podemos ver aqui que essa graça ela vem controlando tudo. E ela vem trabalhando, conforme a gente vê aqui, na circuncisão e na apresentação de Jesus. E vemos aqui, conforme nós podemos ver e entender, dos versículos 21 até o versículo 24, a gente pode entender o seguinte, que Jesus foi circuncidado no 8º dia, como prescrevia a lei, como está em Gênesis, capítulo 17, versículo de número 12. E conforme Gálatas 4, versículos 4 ao 5. Ou seja, isso demonstrou a necessidade. Que necessidade é essa? A necessidade de purificação da parte de Maria, que surge pelo fato da mãe ser cerimonialmente impura por 7 dias depois do nascimento de um menino. Agora, se fosse uma menina, seria por 33 dias que se deveria se guardar. Ou seja, no caso, nós podemos ver esse período, no caso de menina, em Levítico capítulo 12, versículos 1 ao 5. Então, dessa forma, a mãe, para confirmar a sua pureza cerimonial, a gente verifica, ela deveria fazer o quê? Deveria ofertar um cordeiro, mais uma pomba e uma rola. Mas se caso fosse pobre, como foi o caso de Maria, sua oferta seria 2 pombas ou rolas, conforme Levítico capítulo 12, versículos 6 a 8. Mas Maria ofereceu a oferta do pobre. E dessa forma, o seu primeiro filho foi apresentado ao Senhor conforme a prescrição de Êxodo 13, versículo de número 2. Podemos ver também que o que acontece? Que aparecem 2 personagens muito importantes nessa apresentação de Jesus. Esses 2 personagens quem foram? Simeão e Ana. Simeão, ele foi demonstrar acima de tudo alguém que estava esperando em Deus e que alcançou paz. Alguém que estava em Deus e que alcançou paz. Ou seja, ele esperou no Senhor e teve paz. E outra pessoa também foi Ana. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, uma profetisa. E Ana, da mesma forma, ela também estava ali esperando a redenção do Senhor. E essa redenção maravilhosa do Senhor, ela nada mais do que representou o quê? Representou, naquele momento, o desejo, por ação de graças, anunciar o Salvador. E nós podemos ver refletido ali também, dos versículos 39 ao 40, a atitude dos pais depois de feita a circuncisão e a apresentação do menino conforme a lei. Se verificou que o menino foi para Nazaré, onde estavam os pais vivendo, e ele crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E o mais importante, a graça de Deus estava sobre ele. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, nesse momento aqui, que nós podemos ver tudo isso, é que o que mais nós podemos, então, aplicar à nossa vida? O que Deus quer falar conosco nessa noite, através da leitura desses versículos, do capítulo 2, versículos 21 ao 40. O que Ele quer mostrar para nós? Então, nós podemos ver aqui que essa noite eu quero falar sobre a graça salvadora inspira a fé. Eu quero falar sobre esse tema. A graça salvadora inspira a fé. Em primeiro lugar, eu quero falar que a graça salvadora inspira a fé através do cumprimento da lei de Deus em favor do pecador. Através do cumprimento da lei de Deus em favor do pecador. Conforme nós podemos ver em João, capítulo 1, versículos 16 ao 17. Nós podemos ver aqui.
Nós podemos ver aqui João capítulo 1, versículos 16 ao 17. Tá? Quero ler aqui com vocês, né? E também estarei lendo os versículos respectivos. Então, olha só o que diz aqui. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aí vai corroborando tudo, versículo 21 ao 24. Completados 8 dias, para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Quer dizer, isso foi colocado na lei de Moisés, de que todo primogênito, ou seja, o primeiro filho, isso significa o princípio de quê? Das primícias, o princípio de quê? Da ação de graças, o princípio de quê? De que tudo que Deus nos dá, devemos ofertar a Ele o primeiro fruto daquilo que trabalhamos, daquilo que executamos, o primeiro fruto daquilo que Ele nos concedeu a nós. Vem a ideia de primícias. E também vai vir também, de maneira prática também, na ideia também de estarmos ofertando a Ele. Podemos ver isso de maneira muito clara. E aí vemos aqui, para oferecer um sacrifício, segundo está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Quer dizer, para atentarmos para a graça salvadora de Deus nas nossas vidas, para atentarmos a tudo isso, nós precisamos entender que Jesus ele deu o exemplo. A melhor forma do cumprimento da lei sempre vem em Jesus, porque de nós mesmos nós não temos capacidade para cumprirmos a lei. Somente Jesus é que veio e cumpriu perfeitamente toda a lei. Por isso que a chave para a nossa obediência, a chave para a nossa vida em Deus está na graça salvadora representada em Cristo. Por isso que nós podemos ver, como acabamos de ler em João capítulo 1, versículos 16 ao 17, nós vemos aqui, de maneira toda especial, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Quer dizer, o favor imerecido de Deus. E toda essa graça, que é graça salvadora, ela vai se cumprir em toda uma movimentação. Mas que movimentação é essa? Uma movimentação do Espírito Santo nas nossas vidas, desde quando nascemos de novo. Desde quando nascemos de novo? Ou seja, desde quando nascemos de novo, como? Significa o seguinte, significa o nosso arrependimento, a nossa fé, a nossa justificação, a nossa adoção como filhos de Deus e a nossa santificação que caminha para a glória, que caminha para a glorificação. O Espírito Santo constantemente se movendo na nossa vida, nos purificando, nos santificando à imagem e semelhança de Deus. Mas tudo isso é resultado de quê? Dessa graça. E como nos apropriamos de tudo isso? Através da fé no Salvador, que é Cristo Jesus. Por isso louvamos a Deus. Por isso glorificamos ao nome do Senhor. Por isso que nesse momento há esse divisor de águas, por Cristo e somente em Cristo. Por isso que pode-se ver aqui em Romanos, capítulo de número 11. Em Romanos, capítulo de número 11, nós podemos ver de maneira muito clara, de maneira maravilhosa, né? Em Romanos capítulo 11, nós podemos ver o quê? Capítulo número 11, vai dizer assim, capítulo 11, versículo de número 5. Assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça,
E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, tolhe-se a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Quer dizer, a graça de Deus preparou todas as coisas para que viéssemos a crer no Salvador. Preparou tudo. E essa graça, justamente, ela vem o quê? Ela vem através do cumprimento da lei de Deus. E quem cumpriu a lei de Deus perfeitamente foi Cristo Jesus. Por isso que o motivo, por isso que a segurança que nós temos ao chegar às portas das mansões celestiais não são as nossas boas obras, mas sim a nossa fé no Salvador, a fé na graça de Deus, em que Ele tendo morrido em nosso lugar, Ele tendo cumprido toda a sua lei, e conforme diz a boa teologia, no seu estado de humilhação, Ele cumpriu toda a sua lei. O que é o estado de humilhação? Desde o seu nascimento de mulher até a sua morte, Ele cumpriu toda a lei, trazendo graça para nós, trazendo purificação, justificação, santificação, adoção como filhos de Deus. E por isso eu e você temos certeza de que as nossas orações são ouvidas, não porque somos bonzinhos, mas pela fé no Salvador. E aí o que podemos dizer? A graça salvadora, ela inspira a fé através do cumprimento da lei de Deus em favor do pecador, mas também porque traz paz ao coração do que espera, mas traz paz ao coração do que espera. Então podemos ver aqui a vida de Simeão, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Louvado seja Deus! E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. E estavam o pai e o menino, e a mãe e o menino, admirados do que se lhes dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu quero me deter aqui antes de falar nessa questão da paz, que é o seguinte: essa expressão, né, ruína e levantamento, quando ela é aplicada a um grupo, significa que os desse grupo devem humilhar-se em arrependimento, antes de poderem ser levantados à salvação. Então, percebe-se que há dois grupos aqui. Então indica que os que rejeitam a Jesus cairão eternamente, mas aqueles que o recebem serão levantados para estarem com Deus. E o que significa essa espada? Essa figura dessa espada, ela vai indicar que haverá um custo para Maria. E esse custo é o quê? A rejeição e a morte de Jesus crucificado. O que a gente tem que entender aí nessa parte: a obra que é feita de salvação, quem pagou toda ela, quem fez a boa obra para garantir a nossa salvação, não fomos nós, mas sim o poderoso Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Na pessoa de Cristo Jesus, Jesus homem, Jesus humilhado, teve tudo isso. E por isso louvamos a Deus. Então, podemos ver aqui, a graça salvadora inspira a fé porque traz paz
ao coração do que espera, ou seja, através da certeza da nossa redenção. A certeza da nossa redenção. E quando falamos em redenção, nós falamos de quê? Falamos da nossa libertação. Jesus disse, João 8,32, e conhecereis a verdade, ou seja, conhecereis a Cristo, e a verdade vos libertará. A chave da palavra redenção é essa, é libertação, libertação da morte eterna, libertação do pecado, libertação dos poderes do mal. Então, nesse momento, amado irmão, amada irmã, que está ao alcance da minha voz nesta noite, ó irmão, ó irmã, esteja atento em dar ações de graça. Esteja atento em que, por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha falado, eu bato na mesma tecla que faço sempre em todas as minhas mensagens. 1 João capítulo 1, versículo de número 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, ele garantiu que se confessamos o nosso pecado, se entregamos a nossa vida a ele, ele tem o poder de purificar a nossa consciência, ele tem o poder de retirar toda a ansiedade, ele tem o poder de retirar toda a depressão, ele tem todo o poder para retirar toda a depressão, toda a ansiedade, toda a melancolia, toda a tristeza, todo o pânico, porque Ele é o Senhor, porque Ele venceu a morte, porque o resultado da depressão, o resultado da ansiedade, o resultado da morte espiritual, tudo isso é resultado de quê? É resultado de morte, resultado da ansiedade, de todas as doenças da alma, é a morte. Mas Jesus venceu a morte. Então podemos ver, traz redenção. Nós podemos ver aqui. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Salvação como redenção, a qual preparaste todos os povos, luz para a revelação. Ou seja, traz revelação. A salvação, ela abre os nossos olhos, ela abre os olhos do nosso coração para percebermos as riquezas, a grandeza e o poder de Deus. Se antes éramos incrédulos, se antes éramos pessoas de coração duro, agora o Senhor nos alcançou pelo poder do seu Espírito Santo. E como nós temos aprendido no nosso dia a dia, de que a principal obra do Espírito Santo é me convencer, é te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a maior de todas as revelações. Muito mais até do que revelação do futuro, muito mais até do que revelação de qualquer outra coisa, porque a revelação a que devemos nos apegar é a revelação de nossa salvação, é a revelação do perdão dos nossos pecados, é a revelação da paz que excede todo entendimento, maior do que dinheiro, maior do que casa, maior do que amigos, maior do que família, é a paz de Jesus Cristo. E isso traz também a glória de Deus. E quando vem a glória de Deus, temos verdadeiramente segurança de tudo aquilo que buscamos nele, de tudo aquilo que louvamos diante dele. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então podemos ter essa certeza. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João: a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Que a glória dele se manifesta. E quando falamos em glória, nós falamos da riqueza, da beleza, do poder, de tudo aquilo que representa a soberania e a sabedoria de Deus para nós. Quer dizer, e isso traz segurança, isso traz paz. Quantas pessoas inseguras hoje, porque estão vendo tantas mortes por causa do Covid? Quantas pessoas inseguras, porque ao chegarmos ao supermercado, temos que muitas vezes chegarmos lá com máscara, além de chegar com máscara, temos que colocar álcool e ainda é medida até a nossa temperatura na chegada até o supermercado para podermos entrar ou não. Mas tirando tudo isso,
E aqui eu não quero entrar para falar de política, disso, daquilo. O que me interessa é anunciar Jesus. Isso é o que me interessa, anunciar Jesus. Jesus crucificado, Jesus glorificado, Jesus assentado à direita de Deus Pai. Isso é o que me interessa. Isso é que é o mais importante. Então, nessa noite, amado irmão, amada irmã, estou aqui para fazer isso, é para anunciar o Senhor, nada mais do que isso. Anunciar paz. Como diz o cântico israelense, em hebraico, quando cantamos, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. É uma maravilha, porque anunciamos a paz. Anunciamos a paz sobre vós. Anunciamos. Então, ao anunciarmos a paz, isso é o que é de mais maravilha. É a melhor de todas as maravilhas. É a paz. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses 4, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Assim Simeão teve isso. E aí podemos também, a graça salvadora inspira a fé através do cumprimento da lei de Deus em favor do pecador, porque traz paz ao coração do que espera, para que seja anunciado a redenção como fruto de ação de graças, para que seja anunciada a redenção como fruto de ação de graças. E quando falamos o anúncio da redenção, nós estamos falando da boa nova, nós estamos falando do Evangelho. Isso é o que é mais importante. O Senhor Jesus, ele deu a ordenança. Uma ordenança em forma de ação de graça, como estilo de vida. Como está lá, Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, vai dizer: portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos 16, versículo 15 diz: portanto, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quer dizer, ao mesmo tempo que pesa uma obrigação, ao mesmo tempo pesa o quê? Acima de tudo, isso ser o quê? Um estilo de vida. Isso ser o quê? Um estilo de vida. Isso é que é o mais importante, um estilo de vida. E aí podemos ver isso aqui conforme viveu Ana. Ana está aqui, ó. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Falava, anunciava a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O povo esperava uma redenção em Jerusalém. Para muitos essa redenção seria o quê? Uma redenção material, ou seja, uma libertação do jugo do Império Romano. Mas aqui o Senhor estava preocupado não com meramente uma ação política de um povo exclusivo, mas sim verdadeiramente uma ação única e verdadeira do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sim uma única ação verdadeira do Senhor Jesus Cristo, ou seja, de salvar, de libertar, de curar, de transformar vidas, ou seja, principalmente libertar vidas do jugo do pecado, libertar vidas do império das trevas. E vemos aqui 1 Coríntios,
capítulo 9, versículos 18 e 23, que vão falar sobre o resultado na vida do apóstolo Paulo, da graça que o alcançou e o levou ao mesmo tempo como obrigação, mas ao mesmo tempo como ação de graças, porque ele sabia a realidade dele. Porque você pode ver, numa das cartas a Timóteo, ele vai dizer que ele se considerava o principal pecador em relação a todos os outros crentes. E isso só poderia se refletir o que? Anunciando o Evangelho, refletir a ação de graças por ter sido liberto desse jugo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 18, vai dizer o seguinte: nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponho de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Quer dizer, pura ação de graças, sem interesse algum, ou seja, não interesse de tosquear ovelhas, não interesse de ser um mercenário, mas o interesse, acima de tudo, de ver vidas transformadas, de ver vidas libertas, de ver vidas convertidas, vidas salvas em Cristo Jesus, vidas cheias do Espírito Santo, vidas batizadas no poder do Espírito Santo. Então podemos ver isso de uma maneira maravilhosa. E da mesma forma, Ana, ela estava com tanta ação de graças por ter certeza de que o menino veio para salvar, que ela anunciava o menino. E essa certeza nós devemos ter hoje, de anunciar o menino. Mas agora esse menino é o homem de Deus, é o Filho do homem. O Filho do homem, ele demonstra tudo isso para a gente. O Filho do homem, ele demonstra o que nós precisamos fazer para sermos inspirados pela graça de Deus a termos uma vida de fé. Em meio a toda essa pandemia, em meio a toda essa falta de esperança, ficarmos firmes. Porque a nossa vida é muito mais do que bater um ponto na empresa. A nossa vida é muito mais do que uma assinatura de ponto. A nossa vida é muito mais do que estamos vendo agora com nossos 5 sentidos. O racionalismo e o empirismo, correntes filosóficas, todas elas apontam para a existência do ser humano vinculada aos sentidos. Mas mais ainda o materialismo, que leva ao ateísmo. O materialismo ele só vê a realidade através das coisas materiais. Mas nós percebemos que a nossa essência formada por Deus, ela busca a eternidade. E para buscarmos a eternidade de tempo em tempo, precisamos confiar na graça de Deus. E eu quero falar disso, é da graça salvadora. Um dos aspectos, eu não vou me deter aqui em falar ponto a ponto do que é a graça salvadora, mas só quero falar que essa graça salvadora, ela é sempre provinda de Deus, a iniciativa de Deus para tudo. Por isso o apóstolo Paulo se viu obrigado a anunciar o Evangelho, mas ao mesmo tempo como ato de ação de graças por tamanha salvação. E assim também nós devemos fazer isso, pregar o Evangelho a toda criatura, com ação de graças no coração, com o coração livre no Senhor. Então a graça salvadora inspira a fé, através do cumprimento da lei de Deus em favor do pecador, porque traz paz ao coração do que espera, para que seja anunciada a redenção como fruto de ação de graças. E que aponta, agora em quarto lugar, que aponta para a soberania de Deus no fortalecimento pessoal do crente, que aponta para a soberania de Deus no fortalecimento pessoal do crente. Olha o que diz aqui, versículos 39 ao 40. Versículo 39 ao 40 vai dizer assim: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E agora o que é de mais importante? Crescia. O menino que se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Louvado seja Deus! Cristo Jesus, em seu estado de humilhação,
ele, antes de tudo, ele colocou o seguinte, que no seu estado de humilhação, ele, né, passou por todos os processos e etapas. Foi bebê, foi criança, foi adolescente, foi jovem e se tornou adulto. Passou por todas essas fases para nos garantir a salvação. E como diz a palavra de Deus, cresceu e fortaleceu-se. E mais à frente, no versículo 52, e em outra oportunidade estaremos expondo, mas eu quero adiantar, e crescia Jesus em sabedoria, versículo 52 do capítulo 2, 52 de Lucas. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então nós podemos perceber aqui que isso, a vida em Cristo Jesus, ela nos traz o quê? Um espelho, um modelo para seguirmos. E esse espelho e esse modelo demonstra o quê? Romanos 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que me experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nisso louvamos ao Senhor, de não nos conformarmos, e sim de crescermos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso nós podemos perceber. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Outra demonstração aqui que o apóstolo Paulo vai nos dar. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 3, versículo 18, vai dizer assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo atuando na nossa vida, faz-nos crescer, faz-nos amadurecer. E a demonstração do nosso amadurecimento é a revelação de quê? Do fruto do Espírito na nossa vida. Do fruto do Espírito na nossa vida. Sim, com certeza. Porque as pessoas elas só verão Cristo em nós quando o fruto do Espírito se manifesta na nossa vida. E cada cristão, quando crê e recebe o Senhor na sua vida, tem o fruto do Espírito na sua vida. Ainda que aparentemente, eu já ouvi ao longo de toda a minha caminhada, pessoas dizendo: eu não tenho esse fruto do Espírito, eu não consigo. Você tem sim, amado irmão e amada irmã, você tem esse fruto. Você tem. Mas esse fruto ainda não foi crescido, ainda não foi amadurecido. Tal como um tomate verde, tal como uma goiaba verde, que muitas vezes não tem sabor para ser consumida. Mas podemos ter certeza de que, acima de tudo, se confiarmos no Senhor, Ele fará com que a gente cresça e prospere em espírito e em verdade. Mas, pastor, e qual a resposta que eu tenho para a minha vida atual? Meu emprego, minha família, minha saúde, minha alimentação. O que eu faço? Antes buscai, Mateus 6, versículo 33, antes buscai o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Trabalhe, ore, confie, persiga, persevere, o Senhor é contigo. Isso aqui é o mais importante. E aí Gálatas 5 vai dizer assim para a gente o que é esse crescimento. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade. O que é longanimidade? É uma paciência sem medida. Benignidade é agir com retidão perante as pessoas, agir com justiça. Bondade, agir com hospitalidade, agir com gentileza. Fidelidade é viver pela fé, viver fiel ao Senhor.
viver fiel àquilo que nós nos comprometemos, a tudo aquilo que é legítimo. Mansidão é, na verdade, a humildade demonstrada sem querermos ultrapassar ninguém, apenas sermos a nós mesmos e não queremos imitar a ninguém, apenas sermos nós mesmos. O único direito que temos de imitar é imitar Jesus. Isso é que é ordenado a nós, é sermos imitadores de Jesus, como diz 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, na realidade, Paulo não estava falando dele, mas ele estava falando de que as pessoas deviam ser imitadores de Jesus. E eu quero ser imitador de Jesus. Você quer ser imitador de Jesus para entrar na glória? Eu quero ser. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande é o teu nome, Senhor. Então nós podemos ver aqui, e aí diz, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Quer dizer, você pode dizer assim, mas pastor, eu não tenho isso. Você tem sim, ainda que seja desse tamaninho, mas tem, bem pequenininho, mas tem. Isso vai crescer, isso vai fortalecer. E aí você deve pensar assim, eu devo fazer atos milagrosos para que isso aconteça? Não. Faça coisas simples, faça coisas ordinárias e o simples se tornará maravilhoso. O resultado disso é algo maravilhoso, é milagre. Milagre só acontece quando há simplicidade no nosso buscar a Deus. Faça coisas ordinárias para que Deus realize coisas extraordinárias. Faça coisas ordinárias. Quais são as coisas ordinárias? Orar, ler a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, congregar. E aí, ele fará grandes coisas na minha e na tua vida. Na minha e na tua vida, ele fará grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero concluir assim essa exposição dessa noite, dizendo o seguinte, que a graça salvadora ela inspira a fé. Inspira a fé através do cumprimento da lei de Deus em favor do pecador. Cristo cumpriu toda a lei, todas as boas obras, por isso podemos confiar nele, de que podemos buscar a ele em todo o tempo. E que a graça salvadora que inspira a fé, ela, através do cumprimento da lei de Deus em favor do pecador, porque traz paz ao coração do que espera. E quando esperamos nele, nós temos paz, a paz que excede todo entendimento, no meio de toda tempestade e dificuldade, para que nós venhamos, para que seja anunciada a redenção como fruto de ação de graças. Resultado, nós temos e damos ação de graça por tão grande salvação e tão grande cuidado de Deus, é através de quê? Desse fruto. E podemos perceber que a soberania de Deus, o cuidado de Deus em todas as coisas é refletido no quê? Nesse fortalecimento pessoal. Deus nos fortalece porque temos o fruto do Espírito. Quando caminhamos no fruto do Espírito, fazendo as coisas simples e ordinárias, Deus faz grandes coisas, coisas extraordinárias. Nós confiamos nele em todo o tempo. Em todo o tempo, nós confiamos nele e louvamos a ele. Vou estar pedindo aqui a minha esposa para que ela traga para mim um violão, que eu vou estar louvando ao Senhor nesse momento. Essa live hoje ela é bem livre, né? Eu vou estar louvando ao Senhor com um cântico. Vou estar glorificando a Ele com um cântico nesse momento, né? E aí, para poder encerrar essa live de hoje, tá? Vou estar encerrando essa live de hoje com um cântico. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus.
nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado para nossa alegria. 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 Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador faz uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado para nossa alegria. 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 Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Amém. Vamos orar então, agradecendo. Nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado mesmo pela Tua infinita graça, pela Tua tão grande salvação e por nos manter de pé a cada dia. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que acompanhou esta live e mesmo aqueles que não puderam acompanhar. Ó Deus, continua abençoando. E visita, Jesus, todos os que estão no nosso país e também em outros países que estão desesperados com essa pandemia. Traz paz a essas pessoas através do poder do Evangelho.
e para que haja conversão, salvação e libertação no poder do teu nome, ó Senhor Jesus. Faz a tua obra, Senhor, porque nós confiamos em ti, na eficácia do teu evangelho, na eficácia do poder do Espírito Santo. É o que te louvamos e te agradecemos, ó Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Então eu quero saudar aqui a vida do nosso irmão Alexandre Martins. Deus abençoe, homem de Deus. A vida do Jorge Luiz Lopes. A vida do nosso irmão presbítero Vladimir, seu irmãozão. Tá? Deus abençoe. Tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu acompanhar aqui. Tá um pouquinho lento o computador, porque ele está em stream, né? Então, tá um pouquinho lento. Vou ver aqui se eu consigo abaixar um pouquinho aqui, ver mais aqui os comentários. Mas a todos que acompanharam, tá? Deus vos abençoe. Eu vou estar aqui, tá? Encerrando a live e vou curtir, tá bom? Eu vou curtir aqui. Até acabou saindo errado aqui. Deus abençoe, tá bom? Vou fechar aqui a live. Aleluia. Deus abençoe.